Querida igreja, amados irmãos, a paz do Senhor. É com grande alegria, satisfação em Deus, que eu assumo esta tribuna santa para partilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Antes de falar a palavra, quero registrar aqui uma nota de gratidão, de agradecimento a Deus por essa preciosa oportunidade de estar aqui outra vez na congregação Monte Oreb, que é pastoreada pelo nosso querido pastor Antônio Carlos. Na pessoa dele, eu quero agradecer a todo o corpo ministerial aqui representado, os irmãos, coordenadores da Escola Bíblica Dominical, toda essa família querida, a igreja aqui neste bairro. Que Deus abençoe. Meu coração se alegra em Deus por essa valiosa oportunidade de falar aos irmãos sobre um tema tão importante. Louvo a Deus pela vida do irmão José Amorim. Foi o canal pelo qual chegou até nós o convite. Quero louvar a Deus pela vida dele e que Deus continue abençoando. Eu chamei de irmão, mas ele é diácono José, não é isso? Sua esposa é a irmã, conhecida como Flor, né? Irmã Francisca Flor, né? Esposa do nobre companheiro, que Deus abençoe grandemente. Parece que eu estou vendo a missionária Joana ali, Deus abençoe, graças a Deus. Queridos, eu quero partilhar com os irmãos uma mensagem que Deus tem ministrado ao nosso coração. E vem uma mensagem subliminar. É um culto aonde se deve meditar de forma mais expositiva, mais meticulosa, mais detalhada acerca da palavra de Deus. Mas tem diferença, pregador? Tem. Quando nós temos um culto voltado para uma festividade, o pregador normalmente traz aquela mensagem mais avivalista, mais, vamos dizer na nossa linguagem assim, mais avexada. Mas quando trabalhamos a proposta da Escola Bíblica Dominical, que é um departamento que se debruça sobre o ensino, então o ensino é importante guardar no coração, aprender. Então eu quero convidar os irmãos que bondosamente abram comigo as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16 e versículo de número 18. Esse texto eu separei ele e venho meditando há alguns dias para falar aos irmãos, trazer esta palavra ao coração da igreja, porque a proposta temática que os irmãos escolheram, e eu estive dando uma olhada, e hoje em todas as igrejas, em todas as congregações, é essa a proposta temática, EBD e os fundamentos da igreja, né? Então, o texto de Mateus, capítulo 16, ele vai ser oportuno para trabalhar essa temática nesta noite. Diz a Bíblia Sagrada, Mateus, capítulo 16, versículo de número 18 e versículo de número 19. Diz a palavra de Deus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quantos podem dar glória a Deus por esse texto? Queridos irmãos, de forma
ainda introdutória, eu gostaria de fazer uma pequena explanação sobre esses dois versículos. Você tem no capítulo 16 do Evangelho de Mateus o relato extraordinário, e ele começa a partir do versículo de número 13, vai adiante, e vai mostrar o Senhor Jesus em um diálogo com os seus discípulos. Jesus está conversando de forma interrogativa, está perguntando para os discípulos. E então ele pergunta para os discípulos o que estão dizendo na cidade acerca do Filho do Homem. É uma pergunta que provoca o pensamento dos discípulos, mas eles ficam interpelados. E quando você está interpelado, é quando você não sabe a resposta, mas você tem vontade de responder. Então, dentro do seu conhecimento, daquilo que é acessível para você, você tenta projetar uma resposta. Aí eles começam. Uns estão dizendo que tu és Jeremias, outros estão tentando acertar, tentando dar uma resposta para Jesus. Aí eles dizem, não, outros dizem que tu és João Batista. Aí Jesus repete a mesma pergunta, só que agora de uma maneira mais focada e mais pessoal. Aí ele diz para os discípulos assim: e vós, o que dizeis? Aí é como se você imaginasse esse cenário de silêncio, mas em um ímpeto, Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí chegamos ao versículo de número 18, que começa dizendo: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então o contexto imediato é esse, é uma resposta que Pedro está dando para o Senhor Jesus acerca da sua divindade. Olhe bem para mim aqui. O tema central, a verdade desse texto, trata acerca da divindade do Senhor Jesus. Você já ouviu, quem é que está na faculdade, lá no seu campo estudantil, talvez você já ouviu algum professor tentando esvaziar o Senhor Jesus da sua divindade. E alguns apelam para algumas doutrinas, que tem várias que vão trabalhar. Temos o arianismo, tem o unicismo, o sabelianismo. Mas dentre essas três nós temos o arianismo, que diz que Jesus não é Deus. Jesus não é Deus em coeternidade, em igualdade com o Pai. Jesus é um semideus, ou a primeira obra criada. Talvez você já se deparou com isso aí, talvez aqueles primos que batem na porta no dia de domingo de guarda-chuva já levou essa doutrina na sua casa. Mas cuidado, aqui está sendo estabelecida. A primeira coisa é a divindade de Jesus. Diga comigo, para nós fazermos de forma pedagógica: Jesus é Deus. Jesus uniu em si as duas naturezas, 100% divino e 100% homem. Você pode dar um glória a Deus por isso? É isso que Pedro está dizendo para Jesus em outras palavras, querido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor Jesus olha para Pedro, porque ele está reconhecendo, meus queridos músicos. É bonito vocês tocando, viu? Parabéns. Ele está reconhecendo a divindade de Jesus. Ele está reconhecendo Jesus como a pedra de esquina. Biblicamente, eu poderia fazer menção do texto de Isaías, capítulo 28, versículo de número 16. Nos escritos do Antigo Testamento, o profeta Isaías profetiza e diz: em Sião eu colocarei uma pedra de esquina. Depois esse mesmo assunto vai aparecer nos escritos do apóstolo Pedro, na primeira epístola, no capítulo de número 4, e assim temos várias citações. Mas Pedro aqui no Mateus capítulo 16 e versículo de número 18, ele está reconhecendo
a divindade do Senhor Jesus. No capítulo de número 17, vai se dar a transfiguração. Você já leu o capítulo 17 do Evangelho de Mateus? Jesus revela a sua divindade, revela a sua natureza divina, e é extraordinário. Os discípulos ficam atônitos, porque eles contemplaram uma coisa nunca vista antes. Jesus revelou não somente a sua natureza humana, até ali todos os discípulos conheciam, mas no Monte da Transfiguração, ele revela a sua divindade. Exatamente isso que Pedro declara aqui, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí quem está me ouvindo, diga amém. Amém. E é exatamente dentro dessa resposta, olhe para a sua Bíblia aí, versículo 19, Jesus vai dizer, versículo de número 18 ainda: pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olhe para mim aqui, isso aqui é interessante a gente conversar sobre isso, porque a revelação e a declaração de Pedro revela a divindade de Jesus. Jesus é filho de Deus, é o próprio Deus. E quando o Senhor estabelece o diálogo com Pedro, ele diz: eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra. Em uma outra tradução, na atualizada, vai dizer: sobre esta rocha. Na corrigida aqui já está dizendo pedra, mas na minha Bíblia antigamente ela dizia assim: tu és Pedro, Simão Pedro, e sobre a rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Olhe para mim aqui, irmão, isso aqui é importante no ambiente da meditação da palavra de Deus, e principalmente porque está relacionado à nossa temática de hoje, os fundamentos da igreja. Aqui surge, lá no primeiro século, ainda no período da patrística da igreja, 313, 315, é levantada uma doutrina por alguém que a igreja foi fundamentada sobre os ombros do apóstolo Pedro. Os irmãos já ouviram isso, sim ou não? Alguém já ouviu dizer que Pedro é o primeiro pontífice maior da igreja cristã? Se você não ouviu, depois você vai ouvir, aí compara com o que você está aprendendo hoje. Aqui nasce uma doutrina que a igreja de Cristo foi fundamentada sobre o apóstolo Pedro, e que Pedro era o primeiro. Ele tinha uma supremacia, ele tinha essa posição especial, porque o Senhor Jesus entregou para ele as chaves da igreja. Mas é importante desfazer isso, porque uma leitura correta do texto vai nos dar o entendimento correto. O que é que Jesus diz? Tu és Pedro. O significado do nome de Pedro é pedra pequena, fragmento de pedra. E na versão que eu citei, atualizada, sobre a rocha, dar a ideia que o Senhor Jesus não está fazendo menção de Pedro, mas está falando menção da revelação que ele havia acabado de trazer. Qual a revelação que Pedro trouxe? Que Cristo é o próprio Deus. Os irmãos pegaram isso aí, aprenderam, guardaram no coração, amém? Pedro acabou de declarar que Jesus é o próprio Deus. Aí Jesus olha para Pedro: é sobre essa revelação, é sobre o que você está dizendo, é sobre isso que eu edificarei a minha igreja. O fundamento é esta revelação, que eu sou o verbo encarnado, habitando entre vocês. Eu sou a palavra, eu sou o próprio Deus. É essa. Então aqui a gente vai desmontando já essa doutrina que Pedro é o primeiro pontífice da igreja, que tinha aí uma certa autoridade, uma supremacia sobre os demais apóstolos. De maneira nenhuma, de forma alguma ele tem. Do contrário, 1 Pedro capítulo 5, o capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Pedro ele vai se igualar aos bispos daquela época, aos presbíteros. Ele diz: eu que sou presbítero entre vós. Então ele passa a instruir os demais dentro de uma proposta
visionária para o rebanho de Deus, de como conduzir o rebanho. Os irmãos conhecem o texto. Então, não há base para essa mensagem de dizer que a igreja foi fundamentada em Pedro. E vocês já ouviram muitos pregadores falando, o pastor Antônio Carlos já ouviu isso, e todos vocês, mas aqui só um exercício mental. Se tivesse sido fundamentada sobre Pedro, na noite da crucificação, ela teria ruído, porque antes que o galo cantasse, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Os irmãos são sabedores. Então, feito essa exposição rápida desses 2 versículos, é importante ver que Jesus está falando de fundamento. O que é fundamento? O fundamento da igreja é Cristo. Diga comigo, só para a gente guardar no coração: o fundamento da igreja é Cristo. E eu estou dizendo isso embasado no texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18 e versículo de número 19. Ah, pregador, mas eu queria tanto ouvir ainda nessa explanação do texto sobre a chave que é entregue. Essa chave, rapidinho aqui, só para você compreender, irmãos. Essa chave aqui, chave, é símbolo de acesso. Para que você usa uma chave? Qualquer tipo de chave é uma porta de acesso. É um acesso. E aqui no texto, chave aponta para a autoridade da igreja. O que é a autoridade da igreja? É uma conexão com Deus, que nos capacita pelo seu Espírito Santo a fazer as obras que o Senhor Jesus fez. Os irmãos pegaram aí, é a igreja ligada ao Senhor pelo Espírito Santo, e agora ela pode fazer as obras que o Senhor Jesus Cristo nos deu para fazer. Mateus capítulo 28, versículo de número 19 e versículo de número 20. Ide ensinai todas as nações. Versículo 20, ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso, a igreja tem autoridade para fazer a obra. Quantos podem glorificar a Deus? Aí eu anotei aqui para a gente pensar um pouco, aproveitando o tempo que é concedido para essa reflexão. Cristo é o fundamento da igreja. Cristo é o fundamento da igreja. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3 e versículo de número 11. Você vai encontrar um texto muito interessante do apóstolo Paulo, que vai apontar para Jesus como o fundamento. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 11. Eu separei esse texto aqui para partilhar com os irmãos. Veja só. Porque, quantos encontraram o texto aí na Bíblia? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Queridos irmãos, a temática é a EBD e os fundamentos da igreja. Olhe para cá, a EBD, no ponto de vista, é o ambiente pedagógico da igreja. Ela possui uma didática, ela possui uma sistematização de ensino. E quem, talvez vocês já ouviram, e eu já ouvi por muitas vezes, e sou defensor desse pensamento. A EBD, ela é uma guardiã da doutrina. É uma sala da igreja que é como se fosse o conselho consultivo de uma empresa. O conselho administrativo. É lá aonde as decisões que diz respeito à preservação do sagrado, à preservação da doutrina, são propagadas, são anunciadas, são transmitidas. Então, o que é a EBD? A EBD é um ambiente pedagógico que trabalha a questão da doutrina cristã.
que transmite esse conhecimento. E a EBD, ela se relaciona com esses fundamentos. A EBD, ela é uma guardiã deste pensamento, do fundamento da igreja. O fundamento da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos uma advertência do apóstolo Paulo aos irmãos em Corinto, porque tinha naquele período alguns aventureiros que estavam espalhando ventos de doutrinas que estavam causando dano no seio da igreja. Pensamentos que colidiam com a doutrina. Então, é por isso que Paulo diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Nós precisamos seguir ao Senhor Jesus. A igreja precisa seguir o Senhor Jesus. Só um parênteses aqui, com muito temor e zelo pelo bom andamento do trabalho, eu vou só pincelar aqui, irmãos. Nós estamos vivendo o período pós-moderno. E na pós-modernidade, nós estamos sendo atacados por pensamentos vários, mas pelo menos 2 aqui eu vou pontuar, fazer menção aqui. Primeiro, nós temos o racionalismo. O racionalismo é racionalizar tudo. Se eu consigo compreender, é verdade. Se eu não consigo compreender pela minha razão, é o crivo da razão. Nós temos o crivo da razão. Tudo tem que ser compreendido dentro da razão. E esse movimento racionalista ataca os fundamentos do Cristo, o fundamento da igreja. Por quê? Primeira coisa, o racionalismo em ação. O que o racionalismo não vai acreditar em relação a Cristo? Os milagres de Jesus. O racionalismo vai dizer que foi alguma coisa, de alguma forma foi feito, mas não foi milagre, porque ele esvazia o Cristo do sobrenatural e deixa ele natural. Então nós precisamos ter cuidado com o pensamento da razão. O segundo pensamento que nós temos que ter cuidado é o relativismo. É o relativismo. No relativismo não se tem uma verdade central, não se tem um fundamento sólido, inamovível ou irremovível. Tudo é flexível e tudo é volátil. Está aqui hoje, mas pode estar ali amanhã. É assim hoje, mas amanhã pode ser de outro jeito. E o Cristo, ele não muda, nele não há sombra de variação. O fundamento da igreja não muda. Hebreus capítulo 13 e versículo de número 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém. Eu posso ouvir um amém? Então nós precisamos ter esse zelo, porque o fundamento da igreja é Cristo Jesus. Nós temos doutrinas aí afora, e aqui nós estamos no ambiente da igreja. Por exemplo, tem doutrina que diz que Jesus era apenas um profeta, e eu vou ter o cuidado de não citar o nome. É apenas um homem, um profeta. E eu já ouvi, sentei, pastor Antônio Carlos, com missionário, e eles pegaram um papel e começaram a desenhar. É porque é assim, esses movimentos são colunas, mas essas colunas foram quebradas. Aí veio este aqui, que foi chamado em 1845, recebeu a revelação de um anjo. E aí, para completar a obra da salvação, então ele formou a igreja, fez o seu colegiado. Mas, irmão, é interessante, eles desenham, aí eles colocam lá a primeira coluna, Abraão não conseguiu concretizar o projeto da salvação. Depois ele coloca profetismo hebraico, que é o movimento de profeta, do Gênesis, o movimento Elias, esses profetas que as duas escolas, a escola dos profetas maiores, os profetas menores, eles colocam lá. Aí eles colocam a monarquia, aí ele coloca Saul, coloca o rei Davi, e vai colocando, até que eu me senti ferido, machucado, me afrontaram, quando eles desenharam uma coluna e colocaram o nome, Jesus Cristo. Esse falhou, aí eles cortaram no meio assim, aí eu bati na perna, eu digo, é mentira, isso é coisa do diabo. Jesus não falhou, Jesus completou a salvação no seu próprio corpo, que a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro.
A Bíblia diz que ele triunfou sobre principados e potestades, e foi do agrado do Pai que toda a plenitude do poder habitasse nele. Aleluia! E por ele nós temos salvação. Então nós precisamos, irmãos, definir a cada dia este fundamento. Repita comigo, por favor. O fundamento da igreja é Cristo Jesus. O fundamento da igreja é Cristo Jesus. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Então, o texto de Mateus capítulo 16, 18 é a primeira menção que Jesus faz. Quantos estão me ouvindo ainda? Diga glória a Deus. É a primeira menção que Jesus faz, irmãos, sobre o projeto da igreja. É a primeira vez nos escritos neotestamentários do Novo Testamento que é mencionado a palavra igreja, eclésia. E o Senhor Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, se você não compreendeu, um dos fundamentos da igreja aqui nesse texto ainda é que a igreja é triunfante. Me ajude a pregar e não se canse de mim. A igreja é triunfante. Repita isso, por favor. Observe bem que eu não estou dizendo, irmã Rafaela Patrícia, minha querida esposa, eu não estou falando de triunfalismo. Eu estou falando de igreja triunfante. Aí você pergunta: irmão Moisés, qual a diferença entre ser uma igreja triunfante e ser uma igreja triunfalista? Eu sei que os irmãos já sabem, mas à luz da Bíblia, Paulo diz aos Filipenses assim: eu não me canso de dizer as mesmas coisas, para que haja edificação. Então eu vou me repetir, e repetir o que os irmãos já sabem, só para que haja edificação continuada, tá bom? Veja só, o que é triunfalismo e o que é triunfante. Primeiro, triunfalismo no nosso contexto vai ser um movimento que nasce com a confissão positiva. É um pastor norte-americano do Texas, o nome dele é Kennedy Reagan, ele é o pai da confissão positiva. O que a confissão positiva vai nos ensinar? Ensina que aquilo que você declara, acontece. Eu não sei se você já viu aquele negócio de crente pegando Jesus, botando ele na parede, querendo pegar na gravata de Deus. Tem alguém aqui que já viu isso? O pastor de outros lugares ensinando: exija de Deus, requeira de Deus as suas promessas, Ele está obrigado a cumprir tudo que Ele lhe prometeu, porque Ele não deixa a sua palavra passar, Ele vela sobre... É assim que eles pregam, mas é um veneno para a igreja, que ataca o fundamento, porque isso aí é triunfalismo. Os crentes que bebem dessa água, eles saem aí adeptos do determinismo, é determinando, e o servo não é maior do que o seu Senhor, irmãos. São as palavras do Senhor Jesus. O servo, por grande que ele seja, nunca ele será maior do que o seu Senhor, do seu mestre. É à luz da Bíblia isso aqui que eu estou dizendo. E o triunfante é diferente. Se você ler a Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 16, 33, eu gosto de trabalhar com versículo conhecido, porque a igreja já sabe. Mateus capítulo 16, versículo 33, o que a Bíblia vai dizer? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aí Jesus diz: eu venci o mundo. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Vamos entender. O determinismo diz que eu não vou sofrer derrota nenhuma, posso tudo. Isso é falácia. Isso ataca o verdadeiro fundamento. Agora, a igreja triunfante, ela está em Mateus 16 e 33. Vamos entender melhor o texto? Vamos compreender o que Jesus está dizendo? Está dizendo assim, ó: vocês vão passar por provas, tentações, perseguições, lutas,
tribulações. Só que uma coisa, é como se você pudesse imaginar Ele agora estendendo a sua mão para você. Isaías capítulo 53, 11, a Bíblia Sagrada diz: o meu servo justo justificará muito com o trabalho da sua mão. Aí ele diz: o trabalho da tua alma ele verá e ficará satisfeito. Imagine agora as mãos de Jesus transpassada, apontando na sua direção e dizendo: tenha calma, porque a minha vitória é a garantia da tua vitória. Você pegou o que é ser triunfante? A diferença da igreja triunfante: a igreja triunfante está fundamentada na palavra, e por viver por esta palavra, ela está guardada detrás da cruz de Cristo. A tribulação se levanta, mas a igreja é vitoriosa. A enfermidade vem, mas a igreja é vitoriosa. A prova vem, mas a igreja é vitoriosa nos méritos eternos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você pode dar um glória? Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Por bondade, coloque a mão no seu coração agora e diga: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Pela cruz do Calvário, pelo sangue derramado, pelo sangue vertido na cruz, você vai vencer a tribulação, vai passar tudo isso, e daqui a pouco você vai chegar no céu de glória, como a igreja triunfante. Louvado seja Deus. Aleluia. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. Jesus é o fundamento da igreja. Aleluia. Jesus Cristo, e não pode colocar outro fundamento. Aleluia. A filosofia, os pensamentos, não pode mudar. É o Cristo vivo. Eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo no texto de 1 Coríntios, capítulo 2. Olhe comigo, por favor, na sua Bíblia, capítulo de número 2. Eu vou fazer aqui uma leitura rápida, mas os irmãos que têm caneta vão passando um traço para se alimentar depois com esta palavra, porque eu sei que não tenho capacidade de exaurir o texto e trazer todas as lições que Deus quer nos dar. A minha humanidade impossibilita, mas o texto por si só já fala. O apóstolo Paulo, ele fala acerca disso, e aí aqui é o exemplo de um obreiro que sabe o seu lugar. Ele sabe que ele não é fundamento, ele sabe que ele é um edificador, ele sabe que ele é um construtor, e que o fundamento é Cristo Jesus. Rapidamente, só para que os irmãos tenham uma noção, ele diz assim, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Os perfeitos aqui é a igreja, irmão. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquila. A sabedoria deste mundo se acaba. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum de
nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, não crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Versículo de número 10, ele continua a nos dizer: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele habita? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Paulo, você vai ler aos Filipenses, ele dá o seu currículo. Segundo o farisaísmo, era doutor da lei, formado em todas as ciências, mas ele não arroga esse conhecimento, ele não traz esse conhecimento como fundamento da sua prédica, do seu ensino. Ele não fundamenta na sua sabedoria, mas ele diz: irmãos, eu nada me propus saber, senão a Jesus e este crucificado. Louvado é o nome do Senhor. O fundamento da igreja é o Filho de Deus. O fundamento da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Aleluia! Eu estou acompanhando o relógio aqui para não perder, nem extrapolar o tempo. Aleluia! Glória a Deus. Então, outra coisa, o primeiro fundamento da igreja é Jesus. E firmada nesse fundamento, a igreja é triunfante, não triunfalista. Os irmãos pegaram isso, amém? Não é triunfalista, mas é triunfante. Só relembrando, a cruz é aquela autorização de vitória, a chancela, sabe? A cruz de Cristo é a autorização para mim e para você. Quantos acreditam assim? Quantos acreditam assim? Levanta a mão e diga amém. A cruz de Jesus é a autorização de vitória para a igreja. A igreja vai ser vitoriosa mediante os méritos eternos de Jesus. Ah, mas aqueles que não crerem, aqueles que não recebem, não reconhecem, irmãos, eles darão conta de si. Mas a igreja que está fundamentada em Cristo, ela vai obter vitória. Louvado é o nome do Senhor. E a partir de agora eu considero importante dizer que igreja aqui, nas minhas palavras, não diz respeito ao aspecto local, tá bom? O que é o aspecto local? Nós estamos vindo aí de uma lição maravilhosa que finalizou hoje. O aspecto local vai dizer respeito a denominacional, né? Isso até quando a gente estuda uma matéria chamada heresiologia, ou como identificar uma seita. Um dos primeiros requisitos que você vai aprender para identificar se uma igreja é seita ou não, é se ela arroga para si exclusividade na salvação. Irmão Amorim, isso é salvo, se for de tal, se for da Assembleia de Deus, se for da Batista, se abriu a boca para dizer isso aí, considere como seita. É o primeiro princípio. Depois tem outras coisas mais, por exemplo, como reconhece Jesus, e a gente vai trabalhando isso aí. Mas só para que os irmãos entendam, a igreja que eu estou falando aqui não é a denominacional, é a igreja do Senhor Jesus. Ela é universal, é aquilo que é descrito no Apocalipse: homens de todas línguas,
tribos e nações, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso é a igreja triunfante que vai subir. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então eu posso fazer parte de qualquer denominação que eu vou para o céu? Cuidado, neste ponto, culto de ensino, ambiente da EBD, é importante aprender que existem denominações que trabalham com o fundamento e a motivação errada. E aí você pode passar a vida inteira lá dentro e na última hora descobrir que estava bebendo água lamacenta e que foi engodado pela astúcia dos homens que enganam fraudulosamente. Por isso a importância de ter o cuidado de saber com quem congrega, saber aonde congrega. Numa linguagem mais simples, não é toda a comida que a gente pode comer. Sim ou não? Se você come uma comida que não está própria para o consumo, você vai ter dificuldades. Sim ou não? Dificuldades fisiológicas. Vai ser um tremendal de sofrimento. Cuidado, vigie. Tenha cuidado com a sua vida espiritual, para que de maneira nenhuma você se afaste do fundamento. Então, falando dessa visão de igreja, no aspecto universal, o Senhor Jesus, Ele elegeu o colegiado apostólico. E o que é o colegiado apostólico? É um fundamento da igreja. É a igreja que nasce nos ensinamentos do Senhor Jesus. Vamos para Mateus capítulo 10, versículo de número 1 adiante. Nós temos aí uma palavra de comissão, que é os 12 e a sua missão. E eu vou me prevalecer de Mateus capítulo 10, irmãos, para dizer a vocês a formação do colegiado apostólico. Primeira coisa aqui que é importante: nós temos hoje dois usos que são, eu não vou dizer incorreto, mas precisamos ter cuidado. E isso aqui eu peço que você redobre a sua atenção. É o título de apóstolo e o título de profeta. O título de apóstolo, à luz da Bíblia, é aquele que andou com Jesus, né? Aquele que ouviu o mestre. Qual o embasamento bíblico? Eu poderia levar vocês para o evangelho, para o livro de Atos, para a eleição de Matias. Lá Pedro descreve e diz: vamos eleger alguém que tenha estado conosco desde que Jesus entrou e saiu, né? Ele ouviu, ele conviveu, ele foi ensinado, ele andou com Jesus do começo ao fim. É a primeira prerrogativa para ser apóstolo. A prerrogativa para ser apóstolo é ter uma visão ou uma experiência com Jesus. Aí os irmãos vão dizer: mas o apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus, porque ele era Saulo no período. Mas, irmãos, acontece que o apóstolo Paulo é apresentado ao colegiado apostólico. E os apóstolos, após ouvir o relato da visão, vendo o testemunho de Paulo, reconheceram a visão e o reconheceram como apóstolo do Senhor Jesus. Tá bom? Então, o que é que acontece? Hoje, pregador, eu posso chamar alguém de apóstolo? Eu não chamaria. Mas tem os grandes homens da nossa igreja, da Assembleia de Deus, com muito temor e zelo e amor pelo legado deles, eu teria cuidado, porque pode ser incorreto. É uma prerrogativa. Apóstolo é aquele que andou com Jesus. Aí, hoje nós estamos vivendo uma coisa tão terrível, irmão. Nós precisamos ter tanto zelo das coisas sagradas. Tem tanta gente que faz viagem por causa do apóstolo. Aí vai para lá, aí vai para cá, né? Os irmãos estão entendendo? Amém? Saibam que eu toco pincelando isso aqui, mas é com zelo, com cuidado. Sei que aqui é uma igreja instruída, ensinada, mas a ambiência é do culto, tá bom? Culto da EBD.
Então nós precisamos ter esse zelo. Não deixa ser levado por causa de título, de homens, essas não. Aprenda a conhecer Jesus. O outro termo que nós precisamos ter cuidado, profeta. Agora eu sei que aqui eu vou mexer numa coisa que pode, mas depois, meu pastor, se alguém quiser questionar, eu volto para explicar, viu? Com calma, eu estou me responsabilizando por tudo que eu estou falando aqui nesta mensagem. Hoje, na atualidade, irmãos, e eu estou falando isso porque na internet tem muita gente que é o profeta. Aí você vai ver o profeta. Quem é os profetas de hoje? É aqueles que botam a mão na cabeça assim, assim eu vou dizer, aí revela, né? Faz revelação. Então nós precisamos ter cuidado. Diga comigo, nós precisamos ter cuidado, tá bom? Porque à luz do Antigo Testamento, nós temos em João Batista o último profeta, e Ágabo aparece depois de João Batista, mas é uma manifestação do Espírito. O Espírito usa Ágabo para profetizar para o apóstolo Paulo o que lhe aconteceria em Jerusalém. Aí alguém diz, não, o pregador eu mesmo já preguei em alguns lugares, com muito temor de Deus, eu digo para você, eu já preguei, aí eu vou descendo do púlpito, aí o irmão pega aqui, profeta de Deus, muda até a voz. Cuidado, né? Porque mata até o irmão que está sendo chamado de profeta. Nós precisamos ter cuidado. Irmão, se for neófito na fé, ele vai se envaidecer e vai dizer, eu sou profeta. É ou não é? Então nós precisamos ter cuidado com esse termo. O ministério profético na forma do Antigo Testamento não temos mais. E o que ficou na igreja? A voz profética, que estava no profetismo hebraico, atua agora por meio do dom de profetizar. Amém? Se Deus me tomar aqui e eu contar a vida de alguém por revelação, isso não faz de mim um profeta à luz de Elias, de Jeremias, não. Me faz um homem que foi instrumento na mão de Deus. Aí entra aquela parte que o Senhor usa quando Ele quer, aonde Ele quer. Então precisamos ter cuidado com esses dois termos. Por que eu falo isso? Porque o Senhor Jesus estabelece o colegiado apostólico. Apóstolo é aquele que andou com Jesus, que recebeu a mensagem dos lábios santos de Jesus. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Aleluia, glória a Deus. Então eu anotei aqui, os discípulos receberam de Deus esta mensagem para anunciar. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade, todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Aí ele vai dizer, Simão, André, Tiago, João, e ele prossegue dizendo todos os nomes. O que é isso? Isso aí é o colegiado apostólico. O colegiado apostólico foram homens levantados por Jesus. Só para ficar claro aqui, irmãos, para não ficar nem falsear de maneira nenhuma. Olha só, no Antigo Testamento, o profeta, ele tinha uma vida separada para aquilo. E a qualquer hora que você parasse diante do profeta, você podia consultar ao Senhor. É como se ele tivesse uma ligação divina. No Antigo Testamento era exclusivo, não era todo mundo, nem todas as pessoas tinham acesso. Vindo a dispensação da graça, Jesus completou a obra no Calvário e cumpriu a palavra de Joel capítulo 2, versículo 28, aonde ele diz que o Espírito é derramado sobre toda a carne. Agora adentra a dispensação da graça. Na dispensação da graça nós temos os dons do Espírito. Tem uma diferença entre dom e dádiva, à luz de 1 aos Coríntios capítulo 14
e Efésios capítulo 4 e versículo de número 11. Quando nós temos aos Coríntios, nós temos os dons, é a manifestação do Espírito Santo na vida do crente. Aí você diz, então eu vou desacreditar de todo mundo na igreja. Não, desacredite não, ore, medite na palavra, porque os dons são atuais na vida da igreja. Há a possibilidade do Espírito Santo tomar alguém e falar contigo, tá bom? Agora, o fato é que aquele irmão não vai ser o profeta, como era Elias, tá bom? Ele não vai ter aquela autoridade. Então, aprenda e guarde no coração, ou relembre disso. O vaso é usado, mas a glória é do Senhor. Tá bem? Então, colegiado apostólico trabalha isso. O Senhor Jesus chamou 12 discípulos e enviou. E a salvação é um dos fundamentos da igreja. A salvação é mediante o Senhor Jesus. Diga comigo, eu sei que vocês já estão começando a ficarem ansiosos pelo fim da palavra, mas me ajude a pregar ainda um pouco. Diga assim: a salvação é mediante a fé no Senhor Jesus. Biblicamente, o que eu estou dizendo aqui está em Romanos capítulo 5, versículo de número 1. O que está escrito lá? Sendo justificados, pois, pela fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus. O que esse texto comunica para você? O que esse texto ensina? É um dos fundamentos. E aqui na nossa abordagem, o terceiro fundamento. O primeiro fundamento, Cristo Jesus, é o fundamento da igreja. O segundo, o colegiado apostólico, a forma como se dá o colegiado apostólico. E aí eu falei de todos esses cuidados que nós precisamos ter quando se trata de igreja. E agora eu estou partindo para a salvação, que é um fundamento especial. E a salvação em Cristo Jesus. Aí o apóstolo Paulo, ele trabalha isso aos irmãos em Roma de uma maneira especial. Ele diz: olha, mediante a fé em Cristo Jesus. Observe bem que Paulo está escrevendo aos irmãos em Roma. Diga, Paulo está escrevendo aos irmãos em Roma. Roma, irmãos, era um lugar que era o berço da filosofia, do pensamento, né? Tanta coisa, você vai pesquisar, tanta filosofia que nasce ali naquele ambiente. E é nesse cenário que o apóstolo Paulo diz: olha, em Cristo Jesus, nós somos salvos pela fé em Cristo. Depois do versículo 16, do capítulo 1 aos Romanos, ele vai dizer um texto que eu sei que a igreja conhece de cor. Como é que diz lá? Romanos 1 e versículo 16: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o apóstolo Paulo está assegurando a igreja. Olhe para mim aqui. Uma igreja que ela vem dos debates filosóficos, uma igreja que tinha no seu seio pessoas de várias culturas. Se você estudar o livro de Romanos, não é atribuída ao apóstolo Paulo a fundação da igreja em Roma, e não se sabe. O que pode fazer um apontamento é que aquela igreja, ela nasce pela união dos irmãos que estiveram em Jerusalém no dia de Pentecostes e voltam com a mensagem e começa a formar ali uma comunidade cristã no meio da sede do império. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Então Paulo, ele escreve para essa igreja ciente. Irmão, eu estou há quase 20 anos pregando o evangelho. Eu comecei um pouco cedo, mas toda vez que eu pego o microfone para pregar, a gente treme. Tá, irmã Francisca Flor, que canta, prega. Aqui o diácono Amorim, o pastor Antônio Carlos. Então,
quando você se predispõe a falar alguma coisa diante da igreja, na sua cabeça antes, você faz uma meditação, faz uma reflexão. E o apóstolo Paulo aqui, ele fez essa meditação. E ele era cônscio, ele era ciente da estrutura social, da estrutura espiritual. Paulo sabia que ele estava falando para pessoas sabidas, intelectualizadas, de conhecimento amplo. Mas ele sabia também que ele estava falando para o leigo. Sabia que ele estava falando para a pessoa desprovida de cultura. E aí, na vida de pregador, a gente tem que ter o cuidado muitas vezes. A gente tem que pregar para aqueles irmãos que sabem muito, tem que pregar para os irmãos que sabem médio, e tem que pregar para os irmãos que sabem pouco. Agora, eu glorifico a Deus, porque na igreja todo mundo sabe. Muito, pouco, médio, mas todo mundo sabe. O quê? Sabe que Jesus é o nosso Senhor. Aleluia! Aí Paulo diz: eu não tenho vergonha de pregar para vocês Jesus, o crucificado. Porque para aquela igreja, irmãos, a mensagem poderia ser tida como algo vergonhoso, porque eles ouviam falar de alguém que foi considerado criminoso e pendurado no madeiro. Então facilmente aquela igreja poderia desprezar essa mensagem. E é para esta igreja que o apóstolo Paulo abre o capítulo 5 e ele diz assim, ó: sendo justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Então Paulo apresenta Jesus como mediador da fé e da salvação. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, é um fundamento da igreja e que a escola bíblica dominical trabalha incansavelmente para que não seja removido, porque é um fundamento irremovível. Esta verdade, salvação mediante a obra do Calvário, salvação mediante o Senhor Jesus Cristo, salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Pode ser alguém de alta instrução, pode ser alguém de pouca instrução, mas salvação somente em Jesus Cristo. Pode ser uma pessoa rica, poderosa, pode ser uma pessoa desprovida de recursos numerários, financeiros, mas salvação somente em Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia! Salvação em Cristo. Amém. Está dando 8 horas. Depois, quando Jesus dirigir, eu volto para concluir a mensagem. Aí eu vou falar sobre a doutrina, o teor da doutrina. Amém? Amém. Quantos glorificam a Deus? Aleluia. Irmãos, incline a sua cabeça com a permissão da liderança. Me permita orar com vocês. Aleluia. O nosso querido José Amorim, diácono da igreja, está nos autorizando a fazer o convite. Há entre nós alguém que, ouvindo sobre esses fundamentos e sobre o papel da escola bíblica dominical como guardiã dos fundamentos da igreja, deseja entregar a sua vida nesta noite. Ficou muito claro que Jesus é a revelação, que Jesus é o fundamento salvífico para nós. Você não poderá ser salvo dos seus pecados de outra maneira. Não há obra de penitência, não há sacrifício, não há nenhum tipo de existencialismo que lhe leve à salvação, senão a fé no Senhor
Jesus. Há porventura alguém entre nós que, ouvindo esta mensagem, ouvindo esta meditação, quer entregar a sua vida e receber o senhorio de Cristo? Aleluia! O senhorio de Cristo, Ele nos livra da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida nos livra do senhorio do pecado. Nós precisamos confessar a Jesus e recebê-lo como Salvador. Há alguém que deseja entregar a sua vida? Se houver, venha para Cristo. Jesus está te chamando nesta noite. Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Não havendo, eu gostaria de orar com uma igreja, concluindo esta palavra reflexiva, essa meditação da palavra de Deus. Incline a sua cabeça, igreja querida. Bendito Deus e eterno Pai, eu falei a tua palavra, ó Senhor, ao teu povo, da maneira como o Senhor tem nos instruído, aleluia, visando, ó Deus, a edificação da mesma. Eu peço agora que o teu Espírito Santo, ó Pai, tome, ó Deus, a primazia na mente, no coração de cada um que ouviu esta exposição bíblica, e que todo ruído de comunicação seja desfeito agora, e que o Senhor possa atuar nas mentes, nos corações, fortalecendo a fé, animando o coração triste. Senhor, se porventura alguém veio ao trabalho nesta noite dizendo: eu preciso ouvir a tua voz, ó Senhor, a tua palavra foi pregada, e pela mensagem pregada o Senhor se revela, pela mensagem pregada o Senhor restaura. Então entra com providência agora, Senhor Jesus, trazendo tranquilidade espiritual, ó Deus, para aqueles que estavam inquietos acerca da sua salvação, que eles entendam que eles estão salvos, que eles foram salvos pela obra do Calvário, que liberta o homem de todo o pecado e muda a nossa vida. Bendito Deus, se porventura alguém veio enfermo, vai agora com o teu Espírito e toca especialmente do alto da cabeça até a planta dos pés. Toca especialmente, meu Senhor, da mesma maneira que o Senhor tocou naquele esquife onde jazia uma pessoa morta. Ao tocar no esquife, o jovem se levantou. Leva vida aos tecidos deste corpo, leva vida ao estômago, leva vida, meu Deus, a este corpo. Toca especialmente, toca para sarar, toca para curar. Oh meu Deus, eu declaro, eu creio que o Senhor está operando no meio da tua igreja, curando as enfermidades. Oh Deus bendito, abençoa, meu Pai, este maravilhoso departamento que é o guardião, ó Deus, da doutrina bíblica nas nossas igrejas. Abençoa o departamento da escola que promove este trabalho. Abençoa em nome de Jesus, e que tudo redunde para a glória e louvor do teu sacrosanto nome, meu Senhor. Aleluia, obrigado, meu Jesus. Que Deus abençoe a toda a igreja. Quantos podem dizer comigo? Amém. 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 Meus irmãos, graças a Deus pela boa palavra que recebemos nesta noite. Palavra esta de edificação, de conhecimento, de esclarecimento, bem objetiva para o aprendizado da igreja e a edificação espiritual da mesma. Que Deus continue abençoando grandemente o nosso amado irmão presbítero Moisés, dando graça sempre a ele na ministração da sua palavra. Então vamos ouvir um louvor. Queria convidar aqui a irmã Margarida. Dá certo, irmã Margarida? Louvar a Deus com um hino. Enquanto isso, iremos servir a Deus com nossas ofertas.
E se tiver alguém que queira fazer a sua decisão por Cristo Jesus nesta noite, pode vir aqui à frente que nós iremos orar por você. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino 266. Aleluia. Nós resgatados fomos por quem nos quis salvar. Em Cristo livres somos pra nunca mais pecar. Em Cristo livres somos pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos pra nunca mais pecar. Nós fomos já eleitos, o céu pra desfrutar.